a todos aqueles que estão a me escutar através da linha sonora deste aparelho de som. Estou muito feliz em poder participar desse trabalho juntamente com toda esta linda igreja. Louvar o nome do Senhor pela vida do nosso querido irmão José Carlos, a sua esposa, a irmã Ana Paula, bem como louvar a Deus pela vida dos companheiros que se encontram aqui na minha retaguarda. Louvar a Deus pela vida do pastor Benito, que Deus possa restaurar a sua saúde. Meus amados irmãos, por gentileza, abram comigo as vossas Bíblias. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8. Hoje, no período da tarde, fizemos ali no Rangel um trabalho com a campanha evangelizadora ali da congregação, no mercado público do Rangel. Estamos na rua anunciando as boas novas de salvação para todos aqueles moradores ali do bairro do Rangel. Eu tenho certeza que estamos em um processo de semeadura e em breve nós iremos começar a colher os frutos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 5 em diante, que diz assim o texto sagrado: E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, e seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo possa aplicar esses versículos em nossos corações nesta noite. E que a palavra de Deus venha fazer guariba em seu coração nesta noite. Você que está me ouvindo, acredite, Deus, Ele tem uma palavra reservada para o seu coração. Anteriormente, alguns irmãos já passou por aqui e disse algo da parte de Deus para você. Interessante que nós ouvimos alguns louvores e dentre eles
dois me chamou a atenção. Não foi porque a minha esposa cantou, mas quando ela estava louvando, o título do louvor era Sem Jesus Não Dá. E o outro louvor que ela cantou foi Sem Jesus Não Dá e o outro foi Com Jesus é Melhor. Sem Jesus não dá e com Jesus é melhor. Então, quando nós começamos a analisar esta situação, nós temos que afirmar isso. Isto é uma verdade. Mas, meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de fazer menção nesta noite é um texto bastante conhecido da igreja. Agora, perceba comigo, a Bíblia Sagrada, ela está repleta de situações na qual Jesus, ele operou milagres e maravilhas. Quando nós falamos de evangelização, quando nós falamos de missões, é impossível nós não falarmos de Jesus. Jesus é aquele evangelista, o maior evangelista que a Bíblia Sagrada relata. Ele é aquele que sai de Cafarnaum e vai para uma cidade chamada Naim para ressuscitar o filho de uma mulher viúva. Jesus é aquele evangelista que anda aproximadamente 130 quilômetros a uma cidade chamada Samaria para evangelizar uma mulher conhecida na Bíblia Sagrada como a mulher samaritana. Enfim, Jesus, ele é o maior evangelista, ele é o maior missionário que a Bíblia Sagrada menciona. Então nós temos que observar uma coisa: existe algumas pessoas que tiveram o privilégio de Jesus ir até ela. Como assim, irmão Jadson? Observe comigo, João capítulo de número 5, a Bíblia Sagrada vai dizer que está havendo entre os judeus uma festa, e Jesus resolve ir para Jerusalém. Em Jerusalém existia uma porta conhecida como a Porta das Ovelhas, e ali naquela porta tinha 4 alpendres. Agora perceba comigo, e entre essa porta tinha um tanque conhecido como tanque das ovelhas, melhor dizendo, a porta das ovelhas, e o tanque é o tanque de Betesda. Agora observe, Betesda significa casa da misericórdia. Agora a casa da misericórdia estava tendo a oportunidade de receber o misericordioso. Mas como assim, irmão Jadson? Dentro da casa da misericórdia existia uma multidão de coxos, enfermos, paralíticos e mancos. E eles esperavam, porque a Bíblia Sagrada diz que certa vez o anjo descia naquele tanque, quando movia as águas, qualquer um que estivesse enfermo de qualquer que seja a enfermidade, que entrasse no tanque era curado imediatamente daquela enfermidade. Mas espera aí, irmão Jadson, o Senhor disse que na casa da misericórdia iria chegar o misericordioso. É verdade, Jesus estava chegando na casa da misericórdia. Mas como assim? Porque dentro da casa da misericórdia existia um homem que há 38 anos estava enfermo, era um paralítico, e ele ali estava esperando a oportunidade para ele chegar naquele tanque
Jesus está chegando. Jesus está chegando. Queres explicação? Quem sabe não está escrito, estou apenas conjecturando. Aquele paralítico não olhou para Jesus e disse: eu estou aqui há 38 anos e tu me perguntas se eu quero ficação. É lógico, eu quero ficar curado. Aí Jesus vai dizer para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Quem sabe que aquele paralítico não olhou para Jesus e disse: mas o anjo, a água, o tanque. Quem sabe que Jesus não respondeu ele da seguinte forma, dizendo: eu mando no anjo, eu mando no tanque, e eu digo para você: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ei, eu quero dizer para você, conforme a Bíblia Sagrada relata, eu não estou aqui inventando nada, eu estou dizendo apenas o que está escrito, que aquele homem imediatamente ele levantou e saiu andando, e saiu andando, e saiu andando. Jesus, o maior evangelista que a Bíblia Sagrada relata, e Jesus evangelizava com autoridade e poder. E ele estará aqui nesta noite. Ele estará aqui nesta noite. Você que está me ouvindo através desta aparelho de som, eu tenho certeza que você está sentindo uns arrepios por dentro, uns calafrios. Aí eu venho dizer para você: sabe o que é isso? É a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus chegando aí perto de você. Aleluia, glória a Deus. Jesus chegou. Agora observe comigo. Ele que foi ao encontro daquele paralítico foi um privilegiado. Jesus que foi até ele. Existem pessoas assim que tiveram este privilégio. João capítulo de número 9 está escrito na Bíblia. Eu não quero aqui inventar nada. A Bíblia Sagrada vai dizer que ali existia um homem cego de nascença. Jesus vai ver ele e vai até ele. Só que quando Jesus está indo, os discípulos de Jesus indagaram e perguntaram a Jesus: quem pecou, ele ou os pais dele, para que ele estivesse nesta situação? Muitas das vezes acontece conosco dessa forma. Alguém nos vê passando por algum problema, por alguma situação difícil, e tem a ousadia de dizer que estamos em pecado, em dizer que está acontecendo alguma coisa de errada. Mas é interessante que Jesus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele entra na mente do ser humano e conhece a impureza ou a pureza do coração. E Jesus vai responder para os discípulos: nem ele pecou, e muito menos os pais deles. Tudo isso que está acontecendo é para a manifestação da glória de Deus. Ei, se tu estiveres passando por algum problema e alguém está te subjugando, não te preocupas não, nem fica irritado com esta pessoa. Ele ou ela vai ter que ver a manifestação da glória de Deus na tua vida. Eu digo isso com toda convicção. Jesus, ele vai deixar te apontarem, te julgarem, te criticarem, te perseguirem, mas você vai ver
glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E interessante, meus irmãos, é que Jesus vai chegar onde está aquele cego de nascença. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele cospe no chão, na areia, e pega ali o cuspe, forma uma espécie de lodo e joga nos olhos do cego. Jesus, o maior missionário, evangelista que a Bíblia Sagrada relata, ele vai além da física humana. Por que, meus irmãos? Como é que pode um negócio desse? O camarada já está cego, aí vem outro, cospe no chão, faz lodo com a saliva e aplica nos olhos do cego. É para deixar aqueles que estavam vendo perturbados. Certamente olharam para Jesus e disseram: ele está ficando doido. Aplicar lodo nos olhos do cego. Aí Jesus vai dizer: meu filho, vem cá, vá naquele tanque ali chamado Siloé, que quer dizer enviado, e lava lá os teus olhos, para que essa cambada de criticadores que estão aí falando veja a manifestação da glória de Deus. E não foi diferente. Lá vai o cego, certamente sendo guiado por alguém. Quando ele chega ali no tanque, ele lava os seus olhos e ele vai voltar enxergando. Oh glória! Ele vai voltar enxergando, meus irmãos, pela primeira vez, porque está escrito: ele era um cego de nascença, mas ele teve o privilégio de ter um encontro com Jesus, ou Jesus ir até ele. E você está tendo esse privilégio nesta noite, de Jesus ir ao seu encontro. Entenda isso. Dia 14 de novembro de 2020, às 20h48, Jesus, ele está indo ao teu encontro para fazer um reboliço. Já foi falado aqui que ele faz o reboliço. Aí o que vai acontecer? Quem estava te apontando não vai apontar mais. Quem estava criticando não vai criticar mais. Quem estava subjugando não vai julgar mais. Porque agora quem era cego volta enxergando. E tem mais uma coisa: quando te verem, não vão te reconhecer, porque foi assim que aconteceu. Uns olhavam e diziam: é ele. Aí o outro dizia: tá parecido com ele. Aí só que ele escutou e disse: sou eu. É assim que Jesus faz. O maior evangelista que a Bíblia Sagrada relata. E eu estou concluindo, está chegando a hora. Só que também existem aquelas pessoas que foram até Jesus mediante a sua necessidade. Porque é o seguinte: vamos dar a César o que é de César. Muitos só procuram Jesus quando estão necessitando ou necessitados. É verdade, eu fui um dos tais. Eu fui procurar Jesus porque eu estava necessitando ou necessitado. Eu vivia outrora viciado no crack, viciado na bebedice, no alcoolismo, na prostituição. Mas eu me senti necessitado por Jesus, fui procurar ele. Porque quando ele tinha vindo até a mim, eu tinha rejeitado ele. Os irmãos chegavam e diziam: Jesus, tem um plano na tua vida, e quero que comece com isso não, rapaz lá, deixa de perturbação.
Então, quando eu estava necessitado, eu fui buscar Jesus. E a minha maior necessidade era largar o vício e obter a vida eterna. Largar o vício e ter uma nova vida. Agora observe, existem aquelas pessoas que foram em busca de Jesus. Capítulo 5 de Mateus. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus ele sobe para o monte. E lá no monte, juntamente com uma grande multidão e os seus discípulos, Jesus ele vai estar ensinando. Jesus ali aborda diversos ensinamentos. Só que no capítulo 7, já passando para o capítulo 8, Jesus resolve descer. Quando Jesus está descendo, a Bíblia Sagrada diz que um leproso ele vai ficar esperando Jesus. Quando Jesus desce do monte, o leproso o aborda, ou seja, o leproso procura Jesus. Agora o que me chama a atenção é que o leproso, ele primeiro vai adorar Jesus, ele vai adorá-lo e vai pedir para Jesus para ser limpo. E só que tem um seguinte, ele vai dizer: se quiseres, tu podes me purificar. Ou seja, se quiseres, tu pode me tornar limpo. Agora observe comigo que esse leproso, ele agiu de uma maneira humilde. Ele foi mostrando a sua necessidade para Jesus. Diferentemente daquele outro leproso lá de 2 Reis, a 1 Reis, capítulo 5, me fugiu agora da memória. Um homem chamado Naamã, que era arrogante, soberbo, prepotente. Quando o profeta mandou ele ir lá no Jordão mergulhar, para que ele assim fosse purificado da sua lepra, ele vai indagar, ele vai questionar, ele vai dizer: porventura não existe águas melhores, cristalinas lá em Damasco, para que eu possa mergulhar como o rio chamado Abana, Farpar? Então ele foi questionar. Cadê a humildade deste homem? Não existiu. Diferentemente desse leproso, ele foi lá onde estava Jesus e o adorou, pedindo para Jesus purificar ele. Aí Jesus vai dizer: quero ser limpo. Somente isso. Não teve muito arrudeio não, irmãos. Não teve não. Jesus disse assim: eu quero, meu filho, seja limpo a partir de agora. Foi imediato. Quando Jesus ele vai purificar este leproso, Jesus agora ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum. Quando Jesus chega dentro de Cafarnaum, a Bíblia Sagrada nos diz, já estou concluindo, que um centurião se aproxima dele, roga-lhe e diz a ele que o seu criado já estava em casa, ou estava em casa, violentamente atormentado. E o versículo 7 vai dizer, e eu paro aqui: Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. Dentro dessa proposta que nós abordamos, daquelas pessoas que tiveram o privilégio de Jesus ir até ela, e daquelas que foram em busca de Jesus, está este centurião. Agora perceba uma coisa, irmãos. Uma coisa é nós procurarmos Jesus por nossos interesses próprios. Quem estava enfermo não era o centurião. Quem estava enfermo era o seu criado. Eu acho difícil hoje em dia muitas pessoas irem em busca de algo para outra pessoa. Hoje em dia, vou até sair um pouco do microfone.
Eu estou falando isso aqui, vou falar porque o Espírito Santo está mandando eu falar. Muitas pessoas hoje em dia estão se negando a proclamar o Evangelho. Só pensam em si. Não querem mais compartilhar aquilo que receberam de graça. Muitas pessoas estão indo para o inferno. Mas, irmão Jacques, o que é que nós temos a ver com isso? Tem sim, nós temos. Corretamente. Às vezes, existem pessoas aí fora que não precisam de muita coisa não. Apenas um abraço, um sorriso, uma palavra de conforto. Nós fomos chamados por Jesus para abraçar essas pessoas. Nós não fomos chamados para matá-las, nem para dar as costas para elas, muito menos negligenciarmos o Evangelho de forma nenhuma. Jesus nos escolheu e Ele nos capacita para isso. Então, o que está faltando hoje em dia, recapitulando a minha fala, é o amor. O amor. O que está faltando hoje em dia é nós vivenciarmos o que a igreja primitiva vivenciou. O que está faltando hoje em dia é nós colocarmos o Evangelho em prática, onde muitos estão vivendo de uma maneira hipócrita e demagoga. Me permita usar essa palavra e me perdoe pela sinceridade. Mas, meus irmãos, aqui está um centurião que ele se preocupou com o seu criado dentro da sua casa. Não era um filho dele, não era nenhum parente dele, era um servo dele. E ele foi em busca de Jesus em prol do seu servo, em prol do seu criado. Aí Jesus, o maior missionário que a Bíblia relata, vai dizer: de prontidão eu irei e lhe darei saúde. Nesta noite eu venho dizer para você: Jesus, Ele está liberando uma palavra para você através da minha boca. Eu me sinto impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você que está me ouvindo nesta noite, nesta localidade: receba paz, receba cura, receba providência, receba prosperidade, receba salvação da parte de Deus nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus.